E esse grupo que você tem, as pessoas são todas do Paraná ou são do Brasil inteiro? Não, Brasil inteiro. A Águida, por exemplo, é Rio Grande do Sul, né, Águida? Agora eu sou catarinense de Garopaba, gurias. Estou morando em Garopaba. Mas continua com guria. Esse sotaque a gente conhece. Né? Só faltou o chimarrão aqui para a gente poder conversar, né? Não, tem gente de todo lugar. Tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem bastantes lugares. Florianópolis. Eu adoraria que todas participassem para a gente interagir mais cada vez que a gente faz, né? Faremos outras. Sim. Não vai ficar. Bom, vamos começar, então. Já temos presentes aqui, então. Só. Bom, então, boa noite, mulheres maravilhosas. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada desse encontro, que eu conheci faz um pouco menos de um mês, né? Recente, mas já deu match. Ela é de Gurupi, né? Tocantins, é sexóloga, pós-graduada em sexualidade humana e também enfermeira há 23 anos, a Cris Mello. Isso. Bem-vinda, o palco é seu. Muito obrigada, Sheila, pelo convite. Estou muito feliz, né, em poder dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Como ela falou, eu sou enfermeira há 23 anos, né? Estou aqui no Tocantins, sou toiúcha, tocantinense com gaúcha. E aí, sou aqui, já tem mais de 30 anos no Tocantins. E sou pós-graduada em sexologia e sexualidade humana, né? Então, sou sexóloga também. E eu amo falar sobre sexualidade, né? É um mundo sem fronteiras, né? Então, a gente pode falar de vários assuntos, assim. E hoje a gente decidiu falar sobre libido, né? Sobre autoestima, sobre menopausa, climatério, né? Então, eu estou aqui à disposição para vocês, para a gente interagir, conversar e trocar experiências. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, que ótimo, né? Vamos sair um pouco do autoconhecimento interior, né, para a parte do sexo, realmente, né? Porque a gente sabe que tem muitos tabus ainda, né? Nós, mulheres, principalmente, ainda carregamos muito isso, né? Porque nós, mulheres, assim, já maduras, né? Essa nova fase agora é uma geração diferente, ela enxerga a sexualidade de uma forma diferente, né? Assim, eles estão tendo mais acesso, né? Uhum. Nós, na nossa época, nós não fomos ensinadas a sentir, né? A ter desejo, nós somos ensinadas a dar desejo, né? Então, eu costumo dizer que a autoestima, a libido, né? Elas estão andando ali juntas. Se você não se enxerga, se você não se aceita, se você não se ama, você não consegue ter uma sexualidade legal na sua vida adulta, né? E a sexualidade, ela vem lá da infância. Então, dependendo de como você recebeu essa informação sobre sexualidade na sua infância, quando você chegar na vida adulta, você vai viver aquilo que você viveu, que você aprendeu na infância, né? Então, por exemplo, um caso, uma questão mais grave, um abuso, vamos supor assim, a pessoa uma criança sofreu abuso, e ela cresceu, casou, e no casamento ela não gosta que o marido, por exemplo, pegue nas mamas, né? E aí a gente vai fazer a intervenção e vai descobrir o porquê que ela não gosta. Então, vem lá de trás, lá da infância, ela trouxe aquilo com ela a vida inteira para a vida adulta e vai sofrendo aquilo ali, né? Então, eu costumo dizer que a gente não foi educado, as pessoas não conversavam com a gente, né, sobre sexualidade. Nem na escola, nem os pais da gente, muito menos os pais, né, que achavam sexo é feio, né, falar sobre isso, nossa, é muito feio. E a forma como a educação sexual é feita para o homem, é dada para o homem, é diferente para a mulher. Uhum. Não é?
O homem, que bibiu grande, nossa, que homem, que não sei o que. A mulher não, é recatada, sexo é feio, sexo não pode, sexo. Então você vai proibido, né? Então você vai crescendo com aquilo na sua cabeça. E quando você chega na sua vida adulta, você não consegue desenvolver sua sexualidade de uma forma prazerosa, né? Porque também tem a questão da educação de que a mulher é feita para servir. Servir a casa, servir o marido, servir os filhos. E nós? Nós estamos aonde nesse contexto, como mulheres, né? A gente precisa se enxergar também como mulher. A gente precisa se enxergar também tendo prazer. O prazer tem que ser mútuo, tanto do homem quanto da mulher, né? Quantas mulheres que nunca tiveram um orgasmo? Nunca tiveram. O ápice do prazer. Não sabem. Ou às vezes tem e não sabe como é. Será que isso é o orgasmo mesmo? Né? Porque elas não foram educadas. E como é um assunto ainda que gera muito tabu, tem muito tabu em cima disso, as pessoas fazem sexo, mas têm vergonha de falar sobre o sexo. Todo mundo faz. Inacreditável, né? Mas ainda tem. Muito, 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 muito. Então, assim, tanto que quando eu entrei na parte de sexualidade, na minha faculdade, há 30 anos atrás, o meu TCC foi sobre gravidez na adolescência, então já era um assunto de sexualidade, né? HIV e gravidez na adolescência. E sempre foi um assunto que eu gostei muito de falar. Por quê? Eu fui educada sexualmente, assim, meus pais, minha mãe sempre falaram muito, eu tive esse privilégio, né, dos meus pais, da minha mãe sempre comprar livros para mim, sobre educação na adolescência, né, primeira menstruação, primeira vez, né, então, para mim, eu via isso como uma coisa normal, porque para mim foi passado como uma coisa normal da vida, e que em algum momento da minha vida ia acontecer, né? Uhum. Então, só que para grande, na parte muito grande, isso não foi ensinado. Ou foi ensinado de forma errada, ou aprenderam de forma errada, né? Sabe que eu penso assim que na nossa geração, né, para trás, porque agora é diferente. Mas acho que tinha um medo de ensinar sobre sexualidade porque era como estimular, né, na adolescência, as mulheres, os meninos, os homens está tudo certo, né? Mas falar sobre sexualidade para as meninas era aquele receio de estar liberando, né? É porque as pessoas associam muito a sexualidade ao sexo, ao ato sexual. E a sexualidade, ela é como um todo. Por exemplo, na infância, o seu filho vai ter curiosidade para saber onde é a vagina, onde é a vulva, onde é o pênis. Você vai mostrar isso é sexualidade. Você não está estimulando, você está ensinando. Olha, aqui essa parte íntima, a vulva, você vai lavar assim, você vai higienizar assim. Isso é sexualidade também, entendeu? Então, as pessoas estão muito associadas à sexualidade ao ato sexual, e não, o ato sexual é a última coisa. Até você chegar ao ato sexual, você tem muita coisa para passar para eles, né? Muita coisa, muita informação. Prevenção de abusos, sobre sexualidade. Então, assim, na verdade, as pessoas não têm conhecimento, né? O que posso falar sobre sexualidade? Primeira menstruação, sexualidade, né? Prevenção de gravidez, sexualidade, né? Primeira menstruação, menopausa, climatério, tudo. A gente respira sexualidade, né? A gente respira isso, a gente lê isso todos os dias. É no jornal, é na televisão, rede social. Só que as pessoas associam muito a sexualidade ao sexo. Não sei. Né? Então, a gente precisa
orientar, conversar muito sobre isso, né? Que você falar sobre, por exemplo, sexualidade na gestação. Tem mulher gestante que não tem relação sexual na gestação, porque tem medo de machucar o bebê, por falta de conhecimento, acha que o pênis vai acabar machucando, ou vai estar rompendo a bolsa, Nossa. entendeu? Então, assim, são tantas desinformações porque associam justamente ao ato sexual, sendo que tem, assim, um mundo de informação que pode ser passada sem falar em sexo, entende? Uhum. É muito... Eu sou suspeita para falar, mas, assim, você falar sobre sexualidade na terceira idade, que é uma coisa que não é falada também, né? Porque as pessoas pensam assim, fez 40 anos, Acabou. morreu não só para o sexo, parece, né? Assim, as pessoas costumam dizer, a mulher de 40, a mulher madura, parece que não tem vida sexual mais. Muita gente enxerga isso, e não é isso que acontece. Ali você vai ter relação sexual até o fim da sua vida, enquanto você estiver bem, tiver, né, uma parceria, se tiver, às vezes até sim, às vezes não precisa ter uma parceria para você ter uma relação, você pode ter a masturbação, o autoconhecimento, né? Então, assim, existem várias formas de você sentir prazer, né? Então, assim... É como reaprender, né? Porque eu imagino que na menopausa dá aquela queda da libido, né? Normal. Mas a vida continua. Acha a maneira, né, A de vida estimular. continua, a gente vai mudando, por exemplo, na nossa fase jovem, a gente tem muito hormônio, é hormonal isso, né? Uhum. Então, a nossa libido, o que é o libido? Libido nada mais é que o desejo sexual, é o desejo por sexo, né? Então, quando a gente é jovem, nossa taxa hormonal tá a todo vapor. Então, você olha, você já tem desejo, né? Você olha aquela pessoa, você já tem aquele desejo espontâneo, que nós temos 2 tipos de desejo. O desejo espontâneo e o desejo responsivo. Geralmente, o homem tem mais o desejo espontâneo, porque só de olhar, ele é muito visual. Só de olhar, ele já tem desejo, já tem vontade. E o desejo responsivo, geralmente, é a mulher que tem, porque ela precisa de estímulo. A mulher precisa ser estimulada, né? A famosa preliminar, Uhum. né? Porque às vezes chega um paciente e fala assim, olha, eu acho que eu não tenho mais desejo pelo meu marido. A gente vai investigar, mas quando vocês têm relação, você gosta? Ela, eu faço forçado. Eu falei, não, você gosta, você tem desejo, você tem lubrificação? Tenho. Falei, então, não é que você está fazendo obrigada, você está tendo desejo responsivo. Você está respondendo aquele estímulo que ele te deu, e você gostou, mesmo que você não quisesse naquele momento, não, estou com sono, estou cansada, entendeu? Mas ele estimulou e você desejou, o desejo veio, existiu uma lubrificação e você se entregou, então você fez porque você sentiu o desejo. Só que é um desejo diferente do homem, o desejo responsivo. Geralmente a mulher tem esse tipo de desejo. Uhum. Né? Então, os pacientes falam, eu faço por fazer, não tenho vontade, mas gostou? Gostei. Eu falei, então... Não vai ter a iniciativa, né? Não vai ter igual o homem, assim, porque o homem, às vezes você anda, por exemplo, de lingerie no quarto, ele só de olhar, ele já acendeu e já tá, né? Eu costumo dizer, igual o pastor Cláudio Duarte, né, que a mulher é diferente do homem, o homem é igual o forno micro-ondas. Você aperta, 30 segundos está quente. E a mulher não, é igual fogão a lenha, você tem que soprar de manhã, abanar de tarde, acender de noite, né? Então, assim, existe um processo para a mulher diferente do que para o homem, a resposta sexual, né? Uhum. Então, fisiologicamente, essa é os desejos que a gente tem no nosso organismo. Mas não quer dizer que a mulher não possa tomar iniciativa, o que também não foi nos passados. Uhum.
né? Porque fala assim, não, é o homem que toma iniciativa. Mas por que o homem? Você também não tem vontade, né? Por que você também não pode ter essa iniciativa? O homem também pode, tanto quanto a mulher pode também, né? Às vezes você não tem coragem de falar, mas é um toque na cama, é um abraço, é um beijo mais quente, né? É uma palavra carinhosa. Às vezes ele pode entender que você está também querendo, né? Então, assim, sim, está provocando e tá tudo certo, tá tudo bem, não é feio isso, né? Não tem nada de errado nisso. Você também tem desejo, né? É aquela questão, a mulher, ela foi educada tipo, para servir, né? Então, assim, não, eu também tenho desejo, eu também posso tomar iniciativa, né? E eu conheço várias pessoas que falam, eu não tomo iniciativa, é a mulher, é o homem que tem que tomar iniciativa. Ué, mas você vai ficar com vontade? Né? Às vezes ele também não está entendendo o que você está querendo, né? Você não tá a ver navios. Então, você pode sim tomar iniciativa, não tem problema nenhum nisso, não está tudo certo. E comunicação, né? Você tem que comunicar para o parceiro e o parceiro também para a parceira, que é outra coisa, um grande problema de relacionamento, que as pessoas não conversam sobre intimidade. Conversa sobre filho, sobre conta, sobre o vizinho, mas não fala da vida íntima. Não fala do que gosta, do que não gosta. Não estou gostando disso, né? Poderia ser assim, vamos tentar assar, vamos mudar a posição, vamos mudar de quarto, vamos para a sala, vamos para a garagem, vamos para a cozinha, entendeu? Vamos modificar um pouco para não cair na rotina também, né? Porque a rotina, ela também diminui libido. Né? Porque, assim, a falta de libido, ela pode ter várias causas, né? Várias. Questões de estresse, ansiedade, questões hormonais, para mulheres, tipo, né, mais maduras, mulheres já com a idade 40 mais, né? Questão hormonal conta muito, né? Como você é tratada pela sua parceria, diminui libido. Se é um parceiro que não te conquista, uma pessoa que não te trata bem, que desejo que essa mulher vai ter de ter relação sexual com uma pessoa dessa, né? Depressão, ansiedade, antidepressivos, diminui libido. Então, assim, existe uma gama de fatores que influenciam na libido. A gente precisa, né, quando a pessoa vem relatando pra gente, eu não tô sentindo desejo, eu tô sem libido, a gente tem que fazer essa investigação aí toda, né, o que está acontecendo com essa pessoa que a libido não está tendo desejo sexual, né? A gente precisa investigar, porque pode ser N fatores. Por exemplo, na menopausa, né? A menopausa, ela causa uma diminuição de libido, porque nós vamos ter uma diminuição de hormônios, né? Nossos ovários vão deixar de produzir o estrogênio, principalmente, né? Então, o que isso pode causar? Uma atrofia vaginal, né? Então, a vagina não vai ter mais aquela elasticidade, né? Ela vai atrofiar, ela vai ficar mais fechada, ela vai ter um ressecamento. Então, às vezes, a pessoa pode começar a sentir dor na relação, né? E aí, que libido, que desejo? Quem é que vai querer ter relação com dor? Né? Então, tudo isso a gente tem que investigar, que pode estar associada à falta de estrogênio, à falta de hormônio, né? Essa falta de libido, que também pode ser resolvido com reposição hormonal, né? Tem várias outras, tem tratamentos aí, a menopausa, isso tem estudos que eles estão querendo até levar a menopausa, assim, se a mulher entra na menopausa com 50, vai existir tratamentos que podem levá-la, você ter a 50, a 60, aumentar 10 anos aí de qualidade de vida. Entendi, vai adiando a menopausa, é isso? Vai adiar a menopausa, né? Então, assim, já tem medicamentos mais
fortes para o fogacho, para quem sente aquele calor. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu estou na menopausa, né? O que é a menopausa? A menopausa nada mais é que uma data. Que data? É a data da sua última menstruação. Então, por exemplo, eu menstruei, minha última menstruação foi dia 21 de maio. Se durante 12 meses eu ficar sem menstruar, eu estou na menopausa. Tem que ter 1 ano de ausência de menstruação. Então, a minha menopausa começou no dia 25/5 de 2025. Se em 25/5 de 2026 eu não menstruei nem um mês, eu entrei na menopausa no dia 25/5 de 2025. Então, ela é um número. É igual a nossa menarca. A menarca, o que é? A nossa primeira menstruação. Então, a menarca é um número. Eu menstruei no dia tal. Então, você tem o dia da menstruação e o dia do encerramento da menstruação, que é a menopausa. Mas os sintomas, eles começam antes, né? Nessa pré-menopausa, né? O climatério é dos 40 aos 65 anos. Então, o climatério, ela pode ser antes da menopausa e pós-menopausa. Entendeu? E o climatério é aquele período da fertilidade até a não fertilidade, que vai ter aqueles sintomas todos: queda de cabelo, unhas fracas, perda de colágeno, ressecamento vaginal, atrofia, fogacho, calor, irritabilidade, depressão, zumbido no ouvido, tontura. Então, assim, tem vários sintomas. E às vezes a pessoa está passando por isso e não sabe nem o que é. Não estou na menopausa, estou menstruando. Não, você pode estar menstruando e estar no período climatério. Sim, eu estou fazendo acompanhamento porque começou com sintomas leves, e como eu uso Mirena, eu não menstruo e não tenho como perceber, né? Sim. Mas aí com exames eu fui vendo que eu já estava, né, nesses sintomas de climatério, da pré-menopausa. Sim. Fazendo a reposição, né? Existe também. Para que sofrer, né? Sim, se a gente pode evitar, para quê, né? Existem mulheres que fazem exames porque nós somos ciclotímias, né? Como a gente tem vários hormônios, então, dependendo do dia que você fizer a sua dosagem, seu exame, ele vai vir normal. E você já vai estar com sintomas. Então, o profissional ele tem que ter uma visão muito boa e enxergar que você, apesar de você estar com o hormônio normal, você já está com sintomas. Então, já pode intervir no tratamento, mesmo estando com hormônios normais, pelo exame. Entendeu? Entendi. Então, tem que... E como que você vai ter mais ou menos uma noção de quando você vai entrar na menopausa? A mulher, ela tem, em média, de 33 a 41 anos de idade reprodutiva. É mais ou menos essa média. Então, por exemplo, se a pessoa menstruou com 10 anos de idade, você vai somar 33 mais 10, tá? E você vai pegar, como é de 33 a 41 anos de fase reprodutiva, você vai pegar os 41 e somar com 10. Então, aquele período ali vai ser o seu período de possível menopausa. Então, por exemplo, né? Eu menstruei com 14 anos. Então, eu vou estar entre 47, eu fui fazer os 47 a 55 anos, mais ou menos, que vai ser o período que eu vou entrar na menopausa. Então, eu já estou aqui. Aí a gente já vai percebendo quando estiver nessa faixa aí. Eu já estou entrando, já você vai ficar já mais ou menos de anteninha ligada, eu posso estar entrando na menopausa, né? Devo estar chegando aqui já no fim, né, da menstruação. No meu caso, como eu tirei meu útero, eu também não tenho parâmetros.
Sim. né? Porque eu não Mas menstruo mais. vai acontecer do mesmo jeito, Vai independente acontecer, já está acontecendo, inclusive, Uhum. né? Eu venho percebendo mudanças, assim, na pele, né? Aham. A gordura abdominal aumentou, as pernas afinam, existe uma mudança como um todo. Uhum. Na A gente começa cabeça, a perceber, assim, a sim, mudança. irritabilidade, né? Assim, mudanças de humor, cabelos mais finos, né? Vai caindo mais, unhas mais fracas, taquicardia, tudo é sintoma de climatério. Né? Então, assim, aquela pessoa que não tem uma orientação, ela vai sofrer muito nesse período, porque ela vai passar por tudo isso sem saber. Entendeu? Tipo assim, ai, tô tonta. Ah, vai pensar labirintite. Ah, tô com arritmia, problema do coração. Interessante. Entendeu? Então, assim, precisa ter. Nós precisamos ir ao ginecologista para ter essa orientação, ser um bom profissional e poder te ajudar e, né, te mostrar que aquilo ali todo mundo vai passar. Umas com mais sintomas, outras com menos sintomas. E o que você recomenda, Cris? É o ginecologista ou o endocrinologista? Porque eu... Ginecologista? Ginecologista. Porque, assim, eu tive uma... Eu fui nos dois, né? Uhum. Eu vou com frequência no ginecologista, porque eu já tive tumores, tem que acompanhar, enfim. Uhum. Mas ele fala, não se preocupe com isso, tá normal, não se preocupe com isso, não se preocupe. Só que eu já estava tendo fogacho, já estava tendo uns sintomas mais visíveis, né, que estava Uhum. mudando. E com o endocrinologista, a gente fez todo o acompanhamento, viu, e daí eu comecei a fazer a reposição. O Então, que não é regra, obviamente, né, cada o profissional tem... ginecologista, ele é capaz de, na verdade, teria que ser o ginecologista e o neurologista, porque o fogacho, ele está muito ligado com a parte cerebral. É. Então, assim, vários sintomas, assim, o seu ovário não vai produzir aquele estrogênio mais, mas tem muita coisa que é ligada ao cérebro. Então, assim, seria muito interessante se o neurologista também pudesse tratar bem a menopausa, sabe? Mas geralmente é ginecologista para mulher e urologista para o homem, porque o homem Uhum. também tem queda de testosterona. A andropausa, né? A andropausa. Vai demorar um pouquinho mais, mas vão ter também essa queda de testosterona, que vem a impotência, né? Impotência sexual. E aí, para o homem, isso é 1000 vezes pior para a mulher, né? Uhum, com E para certeza. eles é a virilidade, né? Eu sou macho, né? E de repente ele não consegue mais, mas também tem tratamento, tem o Tadalafila, né? Que veio para revolucionar aí a vida dos homens, né? Para quem tem problema de disfunção, né? Uhum. E ele realmente funciona, ele é muito bom. Então, tudo tem tratamento, né? Eu atendi uma paciente que ela me relatou, na verdade, não era nem sobre sexualidade a nossa consulta, era sobre outras coisas. E aí, quando eu perguntei para ela da intimidade, ela falou que não tinha mais relação, já tinha muitos anos. E eu perguntei o porquê que ela não tinha. Ela falou porque não tinha vontade, que não tinha mais desejo, que já estava velha. Eu falei, a senhora está com quantos anos? Ela falou, 55. Nossa. Falei, como assim, velha? Falei, de jeito nenhum, mas o que a senhora está sentindo? Ela falou, eu sinto isso, eu sinto. Aí eu falei, a senhora sente isso, sinto, e sinto também isso. Ela está passando pelo climatério com sintomas graves e nunca tinha ido fazer uma ultrassom. Nunca fez um exame ginecológico. Nossa. Com Ainda 55. tem, né? Tem. Aí eu falei, a senhora precisa ir urgente, a senhora pode ter qualidade de vida, né? A senhora está perdendo tempo, tem que ir. Ela falou, minha filha, foi Deus que mandou eu aqui. Humilde, sabe? Sem muita informação. Aliás, sem informação nenhuma, mora na fazenda. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, coitada. Que situação. Quantas que estão assim, né? Quantas que estão assim,
né, sem saber, sentindo a pessoa, tô perdendo cabelo, aí vai no tricologista. Aí minha pele tá não sei o quê, aí vai no dermatologista. Aí meu coração tá acelerado, aí vai no cardiólogo. Vai em quantos médicos? Podendo ser resolvido com hormônio, né, com outras, tem medicamentos sem ser hormonais também, que tem gente que não pode fazer tratamento com hormônio, né? Pois é, e nesses casos, qual que é o tipo de tratamento, né? Aí tem que ver qual é o que mais está atrapalhando ela, né? O que mais está te incomodando. O que mais está me incomodando é a secura vaginal. Eu sinto dor na relação. Então, nós vamos passar o quê? Hidratantes, lubrificantes, tem a questão do laser CO2, que está sendo utilizado também para melhorar na lubrificação, né? Então, assim, existem outros tratamentos, sem ser hormonais. Mas aí vai ser específico para o que você... Até óleos essenciais. Uhum. Dependendo, né, do que for, questões emocionais, depressão, ansiedade, até óleos essenciais podem melhorar, sabe? Então, assim, dependendo do seu sintoma mais grave, que mais te incomoda, o médico vai poder te ajudar. E a depressão é bem comum, né, nessa fase de menopausa, né? Já ouvi vários casos, assim, de desenvolver nessa idade, né, nesse período. Começa com a ansiedade, né? Porque a ansiedade leva à depressão. Fica ansiosa, aí vem pânico, síndrome do pânico, e aí, né, deprime, e é muito comum pela baixa hormonal. Que a depressão, ela pode também ser por vários motivos, né, mas nessa fase específica da mulher madura, dessa baixa de estrogênio, ela é muito comum, a depressão. Aí tem que ir no psiquiatra, né, porque daí precisa fazer uso de antidepressivos, um antidepressivo que não... Existem vários medicamentos, assim, de alta qualidade, né, que não vai diminuir tanto a sua libido, porque o antidepressivo, ele também diminui libido. Então, o médico vai ter que pensar bem numa droga que não prejudique tanto a libido. Porque são dois fatores fazendo diminuir, né? Porque quando a gente não tem libido, quando a gente não está bem sexualmente falando, a gente não fica bem. Não é mesmo? Porque eu costumo dizer, gente, quem transa fica mais feliz. Quem tem vida sexual é mais feliz, mas isso é cientificamente comprovado. Não sei o que eu estou falando, não. É cientificamente comprovado. Você se sente bem, existe uma liberação de hormônios. Hormônios do prazer, né? Acho que é. Hormônios do prazer, né? Então, assim, você tem um relaxamento. Até existem estudos falando que mulheres que têm uma vida sexual ativa conseguem educar melhor seus filhos. Porque são menos irritadas, menos irritadiças, entendeu? Leva uma vida mais leve. Isso é cientificamente comprovado. Então, assim, eu costumo dizer que corpo, né, a vida sexual, a emocional, a sexual, andam juntas. Se uma não está bem, a outra também não vai estar legal. Se você não está bem com você mesmo, você não vai ter libido. E vice-versa. Então, elas andam juntas. Né? Então, é igual autoestima. Se você não está se sentindo bem com o seu corpo, você está incomodada com alguma coisa, minha barriga tá grande, minha bunda não sei o quê, minha bunda tá caída, aí tem relação sexual só na luz apagada, porque tem vergonha do próprio corpo. Entendeu? Então, tudo isso leva a uma vida sexual insatisfatória. Né? Então, lá, como eu costumo dizer, lá de baixo, lá da infância, a sexualidade, eu costumo dizer que a sexualidade é a nossa base infantil, a sexualidade infantil, né, é a base do nosso prédio, nós somos um prédio.
Então, se aquela base não foi bem construída, você pode fazer um prédio ali de 10 andares, que quando chegar lá no 10º andar, aquilo pode ruir. Uhum. Né? Mas Então, tudo tem conserto, né, Cris? tudo tem Tudo que conserto. a gente viveu lá na infância, a gente pode até descobrir, né? Eu gosto Sim. muito, né, de fazer esse Aham. autoconhecimento, mas tudo a gente Exatamente. consegue reverter, né? O autoconhecimento é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você teve uma experiência negativa no passado, isso não quer dizer que você vai viver em cima daquilo a vida inteira. Uhum. Não é porque, um exemplo, o pai é alcoólatra que eu vou ser alcoólatra. Não é porque a mãe é usuária de droga que eu vou ser usuária de droga. Você tem o livre-arbítrio. É isso. Você tem essa Uma opção, né? oportunidade, né, essa opção de querer mudar. A mesma Uhum. coisa a questão sexual. Não é porque a pessoa foi abusada na infância que ela vai viver em cima daquilo. Ela pode trabalhar aquilo com terapia, né? Então, tratamento, procurar ajuda, conversar, falar. É muito importante Uhum. falar. Porque o que acontece com o abuso? As pessoas que são abusadas, elas têm vergonha. Me Então, elas não escondem, né? falam. Elas vão falar adultas. Muitos casos que acontecem que a criança é abusada, que ela fala para a mãe e fala para o pai, e os pais não acreditam. Então, como que ela vai falar para alguém se as pessoas que ela mais confiava, que era o pai e a mãe, não confiaram nela? Uhum. Ou ainda recriminam, né? Ou julgam. Ah, mas você Uhum. também Provocou. provocou, Uhum. entendeu? Então, elas vão passar a vida. Eu conheço pessoas que foram abusadas, que teve uma vida sexual prazerosa já depois dos 30 anos. Então, olha o tempo que ela, coitada, sofreu para poder falar para alguém, para ela se sentir segura e falar para alguém aquele peso, né? Ela se libertar daquilo. Então, assim, cada ser é único, né? Cada ser com a sua história. Então, umas vão ter facilidade, às vezes é abusado, o pai e a mãe conversam, acolhem. Uhum. Então, ela vai ter uma diminuição do sofrimento, né? Agora, aquela que não é acolhida, ela vai levar aquilo até quando? Até o casamento. E muitas casam e não E falam. não conserta o problema. Tem muitas pessoas que fazem terapia e não falam para terapeuta. Nossa. Aí chegam na sexóloga, elas falam. Porque elas são, é sobre sexo. É aquela coisa que eu te falei, né? Uhum. É sobre a minha vida íntima. Então, eu vou falar com a sexóloga. E aí, aqueles 20 anos de terapia que ela fez, que ela não falou, acabou ali. Porque o problema dela era o abuso. É aquele trauma que ela teve que ela não tratou, Uhum. né? Então, assim, a gente precisa falar. Acho que poucas pessoas falam, né? A questão do abuso é uma coisa muito séria mesmo. As pessoas, e é muito comum, Infelizmente, é muito comum, né? Eu participei de um congresso ano passado e eu fiquei, assim, chocada, sabe? Com a quantidade de pessoas profissionais, inclusive da área, né? Que que expuseram a vida ali. Muitas nunca tinham falado para ninguém e colocaram ali naquela situação da aula, né? E pessoas esclarecidas, médicas, que foram abusadas e nunca e tinham. não é só na classe baixa, a gente vê, é muito, é em todos os níveis, em todos os níveis da sociedade. Todos os níveis e geralmente é alguém da família. Uhum. Alguém que Avós, confia, né? tios, padrastos, né? Então, Exatamente. geralmente alguém muito próximo, amigos.
Eu tenho amigas, né, que são professoras da rede pública, principalmente, né, e relatam, assim, muitos casos de crianças que chegam abusadas e chama a mãe, sei lá, é normal, isso aconteceu comigo também. Uhum. Então, começa a virar uma coisa normal na Normal, vida, olha né? só. E não é, né? É triste isso, né? Porque é igual assim, a gente nasceu para ser feliz, né? Eu costumo dizer assim, Essa é a meta, a né? gente quer ser feliz em todas as áreas, e sexualmente também, porque faz parte, Faz parte. é bíblico isso, né? Não é feio. Uhum. Então, e quando essa parte ela não tá legal, muita coisa tem que ser tratada, muita coisa tem que ser curada, né? Porque o prazer é mútuo, tanto para o homem quanto para a mulher, E né? isso gera bloqueios, não só na parte de sexo, né? Bloqueios para a vida toda, em outras áreas De também. relacionamento, de trabalho, né? De fazer amizade, de confiança, né? Meu Deus, inúmeras coisas assim negativas, né? Que Uhum. trazem para a vida daquela pessoa, né? E às vezes é uma oportunidade que você expõe, que você tira, né, aquele peso, muda a chavinha, muda um monte de coisa, né, na vida. Sim, é porque a pessoa ela não conheceu o que é prazer. Uhum, Ela conheceu o abuso. É diferente. Ela não conheceu o toque do prazer, do carinho, do abraço, do acolhimento. Então, para ela, vai ser daquele jeito. Aquilo é o normal, né? Aquilo foi assustador e para ela é daquele jeito, Uhum. entendeu? É a Então, a gente tem realidade que que virar a vivemos. chavezinha dela e mostrar, não, o que você viveu não tem nada a ver com o que é real. Isso que Uhum. você viveu é errado. O certo é assim, 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 assim. Então, você tem que mostrar para ela e ela se permitir viver com uma pessoa que vai fazer ela sentir prazer realmente, né? É igual quando uma pessoa tem uma criação muito castradora, né, muito dura. Muitas vezes acontece da pessoa casar, muitas casam virgem, né, de casar e ter vaginismo, que é aquela dor na relação, a pessoa não consegue ter penetração, ela não consegue penetrar, de dor. Então, geralmente o vaginismo é muito emocional, porque lá teve trauma, teve uma educação muito rígida, de que sexo é ruim, sexo é feio, sexo não pode, sexo só depois do casamento. Então, assim, a pessoa já vai criando aquela coisa, não, é ruim, eu não quero. E aí, Muita quando restrição, né? é muita restrição, podando muito, e aí mostra para ela o sexo como se fosse um bicho de 7 cabeças, e a pessoa trava. Ela É tanta tensão, né? Medo. não consegue relaxar, entendeu? E aí é um problema. É um problema. Então, assim, eu costumo dizer, começa tudo na infância, né? Tudo é lá na infância. É igual a primeira vez. Quando a pessoa tem a primeira vez, antigamente falava-se que tinha que sangrar, né? Uhum. Se não sangrou, não era virgem, não era Maravilha. isso? Não era assim? Não tem nada disso. Isso não é real, né? O nosso ímen, ele serve mais para proteção na infância, porque a vulva, a vagina, a vulva não está bem formadinha ainda. Então, aquela película, porque o ímen é tipo uma película de proteção, Uhum. né? Esse ímen, ele não tem nervo e não é vascularizado. Não tem por Então, que sangrar. se não tem sangue e não tem nervo, ele não dói nem sangra, né? As pessoas não sabem disso. Então, por que que sangra? Porque quando existe o rompimento daquele ímen, ele pode descolar da parede da vagina. A vagina, sim. O canal vaginal, ele sim, ele tem sangue e tem vascularização.
Então, dependendo da forma que for penetrado, ele vai descolar da parede do canal vaginal, e ali vai sangrar. Mas não é o ímen que sangra, entendeu? Então, assim, existem países que as mulheres são punidas. A primeira noite do casamento, ele tem que expor, né, o lençol com sangue. Exatamente, isso não existe. Eu não sangrei na primeira vez. E eu me falei, gente, será que eu tô normal? E eu não sabia, né, assim, não tinha muito conhecimento. Gente, será que eu sou normal? Será que aconteceu alguma coisa de errado? Mas não, existem vários tipos de ímã, né? Então, o ímã, ele não, mas nenhum deles tem nervo e nem vascularização. Então, assim, a forma de como a mulher vai estar no momento, se ela não estiver bem lubrificada, se ela estiver tensa, né? A forma como foi feita essa relação, aí sim pode sangrar. Pode haver um pequeno sangramento. Também não é hemorragia, não é nada assim, né? É um pequeno sangramento, porque teve ali um machucadinho na parede vaginal. E ali sangrou. Mas não foi o ímã. Entendeu? Então, assim, a primeira relação sexual é muito importante para a mulher. Então, por exemplo, se ela vai ter a primeira relação e se pega um parceiro machista, entendeu? Com violência. violência. Foi criado, porque a mulher tem que sangrar na primeira vez, não sei o quê. A mulher não sangra. E aí? O que essa mulher vai escutar? Você mentiu para mim, você é uma mentirosa. Não tem nada disso. Por quê? Não existiu a educação sexual. Ninguém avisou. A gente aprende sozinho. Aprende depois que acontece. E as escolas? Como que, assim, deveria ter mais assuntos, mais essa abordagem? Porque tem, mas eu acho que é limitado, né? Não chega a todas essas informações. A gente precisa educar sem sexualizar. Isso. Tá meio distorcido, né? Sem sexualizar. A gente precisa educar, tipo isso que eu estou falando para você, questões importantes e que vão fazer diferença na vida daquele ser. Né? Tipo, primeira vez, questões de prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, é muito importante. O uso do preservativo, né? Como usar esse preservativo, que tem aluno que pergunta se pode virar do avesso. Nossa. E usar duas vezes. Imagina. Entendeu? Então, assim, educação sexual, sem sexualizar. Não, tem um problema sério aí de pessoas que acham que não pode ter esse tipo de assunto na escola porque vai induzir o menino a ter relação, né? Que é aquilo que eu falei, que desde a infância, né? Antigamente, mas você vê que ainda se pensa assim, né? Medo de estimular. E mostrar a importância do cuidado com o corpo, higiene. Higiene e educação sexual. Você pode dar uma aula de como lavar a pepeca, de como lavar a vulva, de como lavar um pênis. Por quê? Hoje, no Brasil, morre não, amputação de membro de pênis, em média, de 600 a 1.000 pessoas por ano. Sabe por quê? Falta de higiene. Olha só. Falta de higiene. Entendeu? Então, assim, vamos ensinar como lavar um pênis. Está estimulando? Simples. Como lavar a vulva. Né? Mostrar o que é a vagina, o que é a uretra, onde sai o xixi, que tem gente que acha que o xixi e a menstruação saem do mesmo buraco. No lugar. Então, ainda tem muita falta de informação. Então, assim, são questões básicas e você não está estimulando o sexo. Você está educando.
Aqui é a uretra, aqui é a vulva, aqui é a uretra, aqui é a vagina, aqui é o clitóris. Tem gente que não sabe o que é clitóris. Onde que fica o clitóris? Para que serve? O clitóris é um órgão sexual feito só para dar prazer. Tem mulher que não sabe disso. E muito menos homem. Pior. Entendeu? Que aquilo ali é uma pontinha que tem ali, mas por dentro tem toda uma estrutura. E que aquilo ali tem 10.000 terminações nervosas. E Deus foi tão perfeito que ele fez um órgão para a mulher só para sentir prazer. O homem não, ele tem o pênis, e no pênis tem a uretra, né? Tudo junto ali, misturado. A mulher não, a mulher tem a vagina, tem a uretra e tem o clitóris, que é feito, Tudo organizado, né? Tudo feito só para sentir prazer. E que ela pode ter vários orgasmos. Orgasmos com relação sexo oral, um sexo, né, de todos os tipos de sexo. Imaginar a mulher, se a mulher se conhecer, tiver um autoconhecimento, ela vai ter muito prazer. Se ela conhecer o seu corpo, né? Tem mulher que acha que o clitóris é só aquela pontinha ali, né? Eu vou até pegar aqui, pode, para mostrar aqui para você? Isso não será exibido para crianças. Aqui, ó. Aqui nós temos a vulva, ó. Então, aqui é a vagina, aqui a uretra e aqui o clitóris. Isso aqui é o que nós vemos, né? Uhum. Mas ele é grande assim, ó. Olha. Tá vendo? Por dentro ele é desse jeito aqui, ó. Então, aqui é só a pontinha do iceberg, do prazer. Né? Então, aqui, por exemplo, a vagina tá aqui, ó, o clitóris tá aqui, ó. O canal vaginal tá aqui, ó, por dentro, entendeu? Uhum. Então, quando existe penetração, existe a penetração aqui, tá o canal, a mulher, ela sente muito prazer no início do canal vaginal, nos 2, 3 primeiros centímetros, porque aqui tá o clitóris, ó. E essa região é de muito prazer. 10.000 terminações nervosas. Muito sensível. Então, ela pode ter orgasmos com penetração. Entendeu? Uhum. Falta de conhecimento. Né? Então, assim, é muito bom falar sobre isso. Esclarecedor. É muito bom falar sobre isso, porque eu gostaria que todas as mulheres pudessem ter orgasmos. Porque é o ápice do prazer. Claro que isso não quer dizer, por exemplo, eu não tive orgasmo, não foi bom. Não vamos associar também isso a tem que acontecer. Não, não é que tem que acontecer. Uhum. Se acontecer, maravilhoso, né? Mas a relação, principalmente na terceira idade, a gente tem que também experimentar outros métodos de relação. Uhum. Porque a nossa vida, ela muda, o nosso corpo muda. Então, assim, entra mais carícias, entra mais o beijo, entra mais o abraço, né? Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Mas isso não quer dizer que eu só é bom se eu tiver orgasmo. Não necessariamente. Se tiver, ótimo, melhor ainda, né? Mas se não tiver, também não é uma derrota, não é o fim. Né? Teve um momento de prazer, teve excitação, nós temos uma resposta sexual, né? Que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, às vezes você tem aquele desejo, você tem excitação, às vezes você não chega ao orgasmo, mas você chegou naquele momento e ficou satisfeita, foi bom para você. E para o parceiro também tem que ser bom. Né? Então, seria bom se tivesse? Seria. Mas se não teve também, tá tudo certo. Desfrute do momento. Tem que desfrutar do momento. Exato. Né? Então, cada fase tem sua particularidade. Né? Tem muitas mulheres mais velhas que acham que
até melhoram a relação, porque não tem preocupação com filhos, não tem aquela preocupação, às vezes, financeira, já está numa vida mais estabilizada, não tem tantas preocupações. Não tem as interferências, né? Não tem o risco de gravidez. Uhum. Então, assim, ela consegue se entregar melhor para aquele momento. Então, assim, é saber, é conhecer de cada fase, saber aproveitar cada momento da forma que convém. Legal. Deixa eu dar um espacinho. A Águida e Sônia, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. Sim. A gente está num bate-papo aqui. Nossa, o tempo passa, hein, já é. Então, gente, na verdade, eu estou ouvindo muito aqui e, desculpa, eu nem abri a tela, é que eu estou, além disso, costurando as sainhas de vestido de festa junina das minhas netas, que é para amanhã. Então, eu não queria perder aqui e eu preciso costurar. Mas eu achei muito interessante todo o assunto. Essa questão de abuso que foi falado acontece muito, né? Eu vejo isso muito na escola mesmo. Uhum. E eu acho, sinceramente, que essa questão da gente não sentir, de certa forma, prazer em algum momento, é mais por conta do psicológico. O psicológico afetado, eu particularmente, se eu tô com algum problema externo, eu misturo as coisas e não dá certo. Exatamente, Isso. Sônia. A grande maioria dos problemas de disfunções sexuais, desajustes Então, sexuais, eu esqueci de desligar mais. Então, eu acho que é o psicológico. O psicológico para mim, é o que mais me afeta. Sim, com certeza. Uma das principais problemas, né, das disfunções, quando a gente vai investigar o paciente, geralmente é questões de cunho emocional. Isso é fato. Questão biológica, fisiológica, é bem menor. Eu, no meu caso, particularmente, já tenho a questão da menopausa, como você falou, né? Uhum. Eu preciso, além, obviamente, do estímulo, eu preciso usar medicamentos. Sim. Por conta hormonal. E assim, a conversa da minha ginecologista é a seguinte: isso agora é para sempre. Não vai mudar, porque você não produz mais, né, determinado hormônio e ponto. E seja feliz dessa forma. Foi exatamente isso que ela falou, né? Uhum. E essa questão de usar medicamento, às vezes incomoda também, né? Mas depois o resultado, ele acontece. Então, a gente precisa se adaptar, né? A nossa vida é feita de adaptações, né? É isso aí. Uhum. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer, que você não possa ter uma vida sexual, né? Com certeza. Você tem que buscar recurso, né? Ver o que está acontecendo, Sim. né? Se é alguma coisa que precisa de uma conversa, correr atrás, conversar, né? E com o marido, sei lá, com o namorado, Sim. né? A comunicação é muito importante nesse momento de menopausa, né? Ter essa liberdade na relação para que as coisas fluam. Aí tudo dá certo. É lógico que nem todos os dias são flores, né? Mas a gente vai se virando. Sim. Mas nem quando a gente tem uma dosagem hormonal, nem todos os dias são flores, né? Uma dosagem normal, né? Nossa vida é tão cheia de problemas, né? Tantas coisas. Isso. Então, a gente não pode também culpar só a menopausa, só o climatério, né? Então, assim, é a questão de adaptação e procurar ajuda, né? Então, é uma questão assim, de percepção, né, da gente, né? De como está, o que está fazendo, impactando em alguma coisa, para a gente buscar ajuda, né? A questão do autoconhecimento, que às vezes a pessoa fica tão ligada no outro, no problema do outro, no filho, no marido, na casa, e não consegue se perceber.
Sim, nós mulheres muito mais, né? Tem essa... Sim, não consegue se perceber, as coisas vão acontecendo e você não está entendendo o que está acontecendo. Então, se a pessoa se conhece, se ela para pensar, fala, não, mas eu não era assim, agora está acontecendo isso, não está normal, vou procurar ajuda. É parar e se sentir, né? Está acontecendo alguma coisa diferente. Porque às vezes a pessoa está tão no automático que quando viu, já sofreu, já passou por aquilo, já sofreu, nem precisaria passar por aquele momento, poderia ter procurado ajuda, mas ela estava tão automática que ela não se percebeu. Exatamente. E outra coisa também que acontece, que eu vejo, que às vezes atrapalha, é a nossa correria do dia a dia mesmo, sabe? Por exemplo, hoje eu cheguei em casa, tomei ali um café, comi uma coisinha, daí já abriu aqui a chamada, né? Eu vim para minhas máquinas de costura e o meu marido tá lá, largado. Então a correria da gente também, a gente tem que dar uma parada às vezes, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente é um carro. A gente é um carro, quando nasce, um carro zero, né? E se a gente não der manutenção nesse carro, ele vai parar de funcionar. Essa é a realidade, né? Vai precisar colocar um olhinho ali, colocar um combustível melhor, trocar um pneu. E assim somos nós, né? Precisamos fazer uma reposição hormonal, precisamos medir colesterol, precisamos ver pressão de vez em quando, né? A gente precisa fazer uns exames, porque nós somos humanos, não somos máquinas, né? Então a gente precisa sim parar. É igual, eu tenho vários pacientes que são hipertensos sem ter sintoma nenhum. Eu atendo paciente com pressão 21/17. Nossa. Não, tá tudo bem, vai morrer na minha frente, vai infartar, vai ter um AVC. Entendeu? Então, assim, a pessoa já vem desde quando com essa pressão? Então, a gente precisa, sim, nos organizar e parar pelo menos um tempinho. Não, essa semana eu vou me organizar e vou ter que procurar uma ajuda, vou no médico, pedir uns exames de rotina. Questão sexual, né? A gente está falando de sexualidade. Exames de rotina, questões hormonais, um ultrassom de mama, um ultrassom, né, vaginal. É autocuidado mesmo, né? É prevenção. Né? A gente precisa se cuidar. Porque senão ninguém cuida da gente. A gente cuida dos outros, né? A gente precisa se amar antes de amar os outros. A gente precisa se enxergar. É amar a si como é que amar os outros como é que é? Amar os outros como a si mesmo. Amar os outros como a si mesmo, né? E a gente não faz isso. Não. A gente só ama os outros. E o si mesmo fica aí, no ar. É verdade. Né? Cris, querida, adorei. Meu Deus, eu ficaria horas aqui. Muitas horas. Falamos de tudo um pouco, né? Então, mas não vai faltar oportunidade de a gente falar de novo, hein? Vamos sim, vamos sim. O assunto rende. Rende, é bom quando tem mais gente que daí vai perguntando e vai tendo, né? E a gente eu estou à disposição quando você quiser, a gente está aqui para... Eu sou apaixonada por falar sobre sexualidade. Ah, legal. Estou à disposição. Obrigada. Vamos marcar, sim. Muito bom, gostei de tudo. Teve algumas coisinhas ali que eu nem imaginava, aquela questão do ímã lá, eu não sabia, né? Não sabia, mas é a cultura, né, que a gente cresce. Até lembrei da minha primeira vez, como é que foi. Tá vendo? Mas é uma questão de coisas que não eram faladas, né? E que hoje, graças a Deus, com a ciência, a gente está aí, a gente está levando informação para as pessoas ter mais conhecimento, evitar sofrimento, enfim. Legal, por isso que eu gosto dessa oportunidade de trazer esses assuntos diversos para passar informação, né? É uma forma da gente compartilhar com os outros. Sim, sim. Eu vi numa palestra, numa live, assim, a pessoa vai passando aquela informação. É muito bom isso. Tudo que a gente aprende, assim, se puder compartilhar, né?
Exatamente, eu estou à disposição, Sheila, quando você quiser, só chamar. Que bom, já está no grupo, aí a gente vai marcando outras. Então, tá Querida, bom. muito obrigada por participar, adorei. Eu que agradeço. Por compartilhar. Também, obrigada aí. Obrigada Cris, a vocês, apareça, estamos esperando você novamente por aqui. Ah, eu venho sim, pode deixar. Depois eu posso vir com coisas mais picantes. Opa, fase 2 Eu vim mais comportadinha, mas não, deixa eu coisas mais picantes para ajudar no relacionamento, no casal. Opa, isso aí, então vamos marcar a fase 2 em breve. Vamos. Então tá bom, beijo. Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.